Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiler, Anselmo Muraski, e hoje nós vamos fazer uma retomada sobre as leis de Newton, beleza? Pessoal, os recados primordiais aí, não esqueçam de acessar lá, né, a plataforma de vocês e marcar as perguntas obrigatórias, né, para vocês poder ganhar a presença de vocês, certo? Marcou a presença, beleza, ganhou lá, né, fez a atividade, ganhou a sua presença e ganhou também a sua notinha, beleza? Porque com certeza o professor de vocês deve estar avaliando aí conforme isso, beleza? Gente, hoje nós vamos, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre as leis de Newton, certo? É retomada, ok? E para isso nós vamos fazer em cima de exercícios. Quem já assistiu a aula anterior, né, nós vamos continuar no mesmo modelo, ok? Vamos lá, meus queridos. Vamos começar com pergunta já, tá? Eu vou ler aqui para vocês e daqui a pouco a gente responde e vai discutir ela. Primeira pergunta diz o seguinte: uma pessoa tem a mesma massa na Terra ou na Lua? Essa afirmação está correta? Explique sua resposta. A pessoa, será que ela tem a mesma massa na Terra ou na Lua? Será que ela tem? Sim ou não? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder e daqui a pouco a gente irá justificar essa questão. Tente justificar em cima de leis. Ok, meus queridos? E aí, meus queridos, conseguiram? Gente, a primeira lei de Newton, ela justifica a questão da massa, certo? A massa, ela é uma propriedade do corpo, ela é uma propriedade do objeto, é uma propriedade dos corpos que tem massa, certo? A massa está relacionada com a inércia. Lembra da inércia? Princípio da inércia, primeira lei de Newton? Pois é, ela mesma, certo? Então, tanto faz você estar aqui na Terra, no espaço sideral ou na Lua, seja o que for, os objetos eles têm a mesma massa, certo? Mas tomar cuidado com a questão do peso, ok? Gente, peso e massa são coisas distintas, são coisas diferentes, ok? Peso está relacionado com esse carinha aqui, ó. P igual M vezes G, certo? Aonde que esse G, ele representa na realidade a nossa gravidade, certo? No caso da Terra, a gravidade da Terra, ela tem um valor aproximado de 10. Enquanto que lá na Lua, o valor da gravitacional da Lua é aproximadamente de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente 8 vezes menor, certo? Então, o que acontece? O peso na Lua, ele é menor, não é igual, certo? Mas a massa acaba sendo igual. Por quê? A questão da resistência à mudança ao movimento, a resistência à mudança no seu estado de equilíbrio, ele é igual tanto na Terra como na Lua, certo? Por quê? Isso está relacionado com a inércia, está relacionado com a questão do princípio da inércia, lá da primeira lei de Newton, certo? Veja que nós estamos justificando a questão de uma lei, certo? A questão lá das primeiras leis de Newton. Beleza, meus queridos? Tranquilinho? Não confundo peso com massa. Peso, a gente tem a questão cultural aqui envolvida, né? Nessa questão aí. Ok? De boas? Tranquilidade? Tranquilo? Vamos dar continuidade, então, à nossa revisão aqui, nossa retomada? Gente, segundo exercício. O diagrama a seguir mostra a variação do módulo da aceleração, vejam, representado pela letra gama, em duas partículas A e B em função da intensidade da força resultante, FR, sobre elas. Calcule a massa em cada uma das partículas. Então, nós temos aqui um gráfico, certo? Um gráfico A e um gráfico com B. Eles são gráficos que estão juntos, as duas retas estão no mesmo gráfico, certo? Então, interprete esse gráfico aqui, certo? Interprete esse gráfico e a partir desse gráfico aqui, vocês tirem as informações necessárias e calculem a massa. Primeira coisa, qual lei que vocês vão utilizar aqui para poder determinar essa massa? Certo? É as leis de Newton, certo? Mas qual? Primeira, segunda ou terceira?
Daqui a pouco a gente responde essa questão aqui. E aí, meus queridos, tranquilo? Vamos lá então. Gente, vamos fazer uma interpretação desse nosso gráfico aqui, ó, essa coisa linda aqui, né? Perceba o que a gente tem aqui, ó. Muito importante interpretar os gráficos aqui. Você tem um gráfico aqui, um eixo vertical, que seria o nosso eixo Y, certo? Nesse eixo Y aqui, nós temos uma força, certo? O FR, representado aqui, medido em Newton. No eixo horizontal, certo? Nós temos o X, que está representado pelo gama, né? Que no caso seria aceleração, né? Ah, mas aceleração não é A? Pois é, mas aqui mudou por causa da literatura, certo? Medida em metros por segundo. Seria o nosso eixo horizontal, o nosso eixo X. Percebam que o A, tá? Ele está mais inclinado que o gráfico do B, certo? Por que isso? Isso aqui tem uma certa explicação, né? Se você for analisar a segunda lei de Newton, tu vai perceber o seguinte, que força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Percebam também que a força que está atuando sobre A e B, elas são iguais, né? Ou seja, analise que a força que atua sobre A é 12 e que a força que atua sobre B também é 12. Só que eles promovem acelerações diferentes. Sobre o A é 6 e sobre o B é 12. Então, se eu for analisar, né, a equação, quando eu tenho uma força constante, certo? Eu posso dizer o seguinte, que quando a massa aumenta, a aceleração diminui, certo? Da mesma forma como o inverso é verdadeiro, quando a massa diminui, a aceleração aumenta, eles são inversamente proporcionais, certo? Então, com certeza, eu sei que a massa do A vai ser maior que a massa do B. Beleza, meus queridos? Então, fazendo essa análise aqui, nós vamos ter o seguinte, sobre o A, nós vamos ter que 12 vai ser igual a massa do A vezes a aceleração, que é 6, ou seja, 12 é igual massa do A vezes aceleração, massa do A vai ser igual, vou passar o 6 dividindo para o outro lado, massa do A é igual a 12 dividido por 6, ou seja, massa do A vai ser igual a 2 kg. O B, eu vou fazer o mesmo procedimento, vou pegar a força, né, ou seja, a força resultante, 12, vai ser igual a massa do B vezes a aceleração, que nesse caso, analisando o gráfico aqui, é 12. Ou seja, massa do B vai ser igual a 1 kg. Bateu com as nossas expectativas. A massa do A, ele é maior. Ok? Tranquilo? De boas? Né? Bem tranquilinho, né? Um exercício simples de análise de interpretação de gráfico. Gráfico é uma informação muito legal, porque você tem uma informação muito condensada em pouco espaço. Beleza, meus queridos? Vamos dar continuidade então aqui. Próximo exercício, ele fala assim, dois carrinhos da figura, veja que nós temos aqui, né? Nós temos o carrinho B, o carrinho A, certo? Eles estão ligados por uma corda, estão ligados por um fio leve e inextensível. É o que está acontecendo aqui, certo? Então, você tem dois carrinhos ligados por um fio entre si. O carrinho de A, né? O carrinho A tem uma massa de 2 kg e o carrinho B tem uma massa de 10 kg. Uma força de 48 newtons puxa horizontalmente para a direita o carrinho A. Então, o que acontece aqui? Se vocês olharem a figura, nós temos como se fosse um trenó, né? Como se fosse digamos assim, um trem, né? Ligado com vagões. E entre eles existe uma corda. Então, existe uma força que está puxando o carrinho A, certo? Com uma força de 48 newtons. Lembrando que tudo isso aqui está na horizontal, certo? Ele pergunta o seguinte, qual a aceleração do carrinho B? Vejam, né? Ele está falando que existe uma força atuando sobre A, mas ele quer a aceleração do B. Ok, meus queridos?
Eu vou dar um tempinho para vocês aqui e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridos, entenderam a questão? Não caíram na pegadinha aqui? Eu vou ter uma pegadinha nesse cara aqui, confesso para vocês, né? Gente, qual a aceleração que será promovido por B, né? Primeira coisa, né? Você tem que imaginar o seguinte. Nesse exercício aqui, pessoal, ele quer saber a aceleração, certo? Mas pense comigo. Essa força de 48 Newton, ela está puxando quem? Ela está só puxando o carrinho A? Ela está puxando o carrinho B? Ou está puxando os dois? Resposta correta? Resposta, os dois, certo? Ela está puxando os dois carrinhos e, consequentemente, está levando as duas massas, certo? Então, o que nós temos aqui? Se você pegar a segunda lei de Newton, lembre-se, a gente sempre começa uma questão de física sempre em cima de um princípio, de uma lei, certo? É a maneira correta da gente escrever. Então, você vai começar em cima do princípio. Força resultante, FR é igual M vezes A. Beleza? Qual é a força que atua sobre o cara aqui? A gente sabe que está atuando sobre o carrinho A uma força de 48 N. Então, é ela que está puxando todo o sistema. 48 vai ser igual. A massa. Essa massa aqui, no caso, não é só o carrinho A. Ele puxa tanto a massa do A como a massa do B. Ou seja, 2 mais 10 vezes a aceleração. Beleza, fiz isso aqui. Deu que você pode perguntar assim, tá, e a aceleração que é essa, professor? A aceleração é só do bloco A? É a aceleração só do bloco B? Não. É a aceleração do conjunto. Por que isso? Porque existe uma corda que faz a conexão entre eles, certo? O sistema se movimenta junto. Ok? Tranquilo? É aqui que está o pulo do gato. Às vezes o cara acha que tem coisa diferente. Não, eles se movimentam junto, certo? Existe a mesma aceleração, certo? Com massas diferentes. Beleza, se eu tenho massas diferentes com a mesma aceleração, as forças que atuam em cada bloco podem ser diferentes, beleza? Mas a aceleração que está promovendo cada um deles é igual. Beleza, então eu vou utilizar a equaçãozinha aqui. Então vai ficar 48 é igual, entre parênteses, eu estou colocando em parênteses aqui por quê? Porque o 2 é a massa do A e o 10 é a massa do B. Então, nós temos entre parênteses 2 mais 10, fecha parênteses, vezes a aceleração. Ou seja, 48 é igual a 12 vezes A, ou seja, A é igual a 48 dividido por 12, isso vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade do nosso bloco, né, o nosso sistema, ela aumenta a cada 1 segundo, 4 metros por segundo. Beleza? Tranquilidade? De boa? Beleza, meus queridos? Então, qual é a aceleração do bloco A? 4 metros por segundo. Qual é a aceleração do bloco B? 4 metros por segundo. É igual porque existe uma corda entre eles. Tranquilo? Vamos lá, meus queridos. Exercício 4, lá de Uberlândia. Um elevador transporta 10 pessoas entre o primeiro e o 10º andar de um edifício em 10 segundos, com velocidade constante. Veja a pergunta. Se executar a mesma tarefa, veja lá, se executar a mesma tarefa em 20 segundos, melhor dizendo. Item A. Realizará um trabalho 2 vezes maior. B. Desenvolverá uma potência 2 vezes maior. C. Desenvolverá uma potência 2 vezes menor. Ou D. Desenvolverá a mesma potência. E aí, meus queridos? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus pimpolhos? Resolveram a questão?
Conseguiram entender? Vejam que essa pergunta aqui é uma questão que ele não perguntou para você sobre leis, mas ele falou aqui sobre as alternativas aqui. Veja que ele falou sobre trabalho e potência, certo? O que é trabalho e potência? Vamos dar uma relembradinha aqui, ó. Pessoal, trabalho, certo? Trabalho, representado pela letra W, é toda aquela força que promove deslocamento. Vamos pensar no seguinte: o elevador, quando ele sai do primeiro ao 10º andar, certo? Do primeiro ao 10º andar. Se ele fizer esse deslocamento mais rápido ou mais devagar, certo? Basicamente, o que você tem? Você tem a mesma situação, né? Você tem praticamente o mesmo esforço sendo realizado. Ok? É tranquilo. O que acaba acontecendo? O esforço que ele está fazendo ali é contra a força-peso. Por quê? Porque ele está fazendo isso com velocidade constante. Ok? Então, nessa situação, ele está, certo? Só compensando a questão da força-peso. Ele está fazendo uma força contra a força-peso. Ok? Então, aqui na realização do trabalho, ok? É igual. Tanto faz ele fizer isso mais rápido ou mais devagar, o trabalho realizado será o mesmo. Agora, potência. A potência já muda. A potência, meu querido, já existe uma certa mudança. A potência nós vamos ter o seguinte: a potência é o trabalho em função do tempo levado para isso. Já muda um pouquinho. Por quê? O tempo, ele depende do trabalho e do tempo. Ou seja, se você for analisar aqui, ó, existe uma certa interação em que quanto maior o tempo necessário, menos potência eu preciso para isso. Certo? Pensa num carro. Um carro 1.0 desenvolve com um tempo menor uma chegada de 0 a 100 km por hora. Certo? Enquanto que um carro mais potente, ele demora menos tempo para chegar nessa mesma velocidade. Certo? Ou seja, para atingir a mesma velocidade, seja a mesma variação de energia cinética, por exemplo, a mesma quantidade de energia necessária para atingir aquela quantidade de velocidade, se você precisaria, você vai liberar a mesma quantidade de energia, só que em mais tempo ou menos tempo. Certo? Ou seja, isso está relacionado com a potência. Beleza? Então, aqui nós estamos relacionando com potência. Por isso que até parece, se você for analisar, mais alternativas de potência. Já é um indicativo de que existe uma coisa relacionada com potência, né? Já dou uma dica para vocês com relação a isso a vestibular. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C, né? Nessa situação em que ele está demorando, né, no caso, o dobro do tempo, isso quer dizer que nós temos uma potência 2 vezes menor. Ok? Tranquilinho? Uma questão bem, digamos assim, analítica, uma questão para a gente poder pensar, né, um pouquinho sobre o conceito de potência. Gente, mais uma questãozinha para a gente poder pensar aqui, ó. O motor é instalado do alto de um prédio para elevar pesos que devem executar as seguintes tarefas: elevar 100 kg a 40 metros de altura em 20 segundos, elevar 100 kg a 40 metros, alternativa 1, né? 100 kg a 40 metros de altura em 20 segundos. Segunda situação, elevar 400 kg a 10 metros de altura em 8 segundos. E 3, elevar 300 kg a 20 metros de altura em 15 segundos. Coloque em ordem decrescente a potência desenvolvida. Eu vou dar um tempinho para vocês aí, certo? Para vocês poderem resolver, para vocês colocarem aí o cérebro para funcionar e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridos, entenderam a questão? Gente, nesse caso, o motor aqui, né, o nosso motor, ele está fazendo uma força contra o peso, certo? E lembra o que é peso? Peso é massa vezes a gravidade. Então, nesse caso, o trabalho desenvolvido é o peso
vezes a distância que ele irá fazer, certo? Então, vocês já aprenderam comigo, qual é o peso de 100 quilos? É só multiplicar por 10, ou seja, isso aqui vai dar 1.000. Qual é o peso de 400? 4.000. Qual é o peso de 300? 3.000, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou multiplicar o peso vezes a distância. Isso que seria o trabalho. Eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais direta, certo? Para a gente poder ganhar um tempinho aqui. Então, ficaria o seguinte. O peso, no caso do primeiro exemplo, seria 1.000 vezes a distância que ele está percorrendo, que seria 40 metros, no caso de distância e altura, né? Nós estamos trabalhando aqui, dividido, no caso, pelo o tempo, certo? O tempo, se lembrando que potência é trabalho dividido pelo tempo, isso aqui vai ser igual a 20. Ou seja, se você multiplicar aqui, isso aqui vai ser igual a 40.000 dividido por 20. Se você dar uma cortadinha aqui, certo? Se você multiplicar, isso aqui vai ser 4.000 dividido por 2, ou seja, 2.000 watts, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui. 4.000, certo? Que é o peso, vezes a altura que ele vai subir, que é 10, vezes o tempo necessário para isso, que é 8, certo? Ou seja, nós vamos ter, na realidade, o mesmo 40.000 dividido por 8, ou seja, 5.000 watts, certo? E o terceiro, se você fizer a continha aqui rapidinho, nós teremos o seguinte, 300, que no caso equivale ao peso de 3.000, vezes a distância que ele está percorrendo aqui, que no caso seria a nossa altura, 20, certo? Dividido pelo tempo, que é 15. Se você fizer uma multiplicaçãozinha rápida, que seria, no caso, 60.000 dividida por 15. Se você fizer uma multiplicaçãozinha rápida disso aqui, isso aqui vai ser igual a... 30.000, né? Isso? 3.000, né? Confere. 3.000 watts. Ok? 4.000, melhor dizendo. O senhor também erra um pouquinho. Beleza, meus queridos? Então, colocando na ordem aqui que a gente tem, nós teríamos, então, aqui a parte de 4.000, colocando em ordem, ele pediu em ordem decrescente, nós teríamos, então, 5.000, 4.000 e 2.000. Ou seja, nós teríamos 2, 3 e 1. Alternativa correta aqui. Beleza, meus queridos? Tranquilinho? De boa? Bem tranquilidade, né? Foi um exercício um pouquinho mais pegado aqui. Agora, gente, mais um exercício para a gente finalizar a nossa aula aqui. Ele diz o seguinte. Para realizar uma experiência em física, uma pessoa de 70 quilos sobe em uma balança de banheiro e utiliza uma talha exponencial. Lembra que a talha, né? A gente conversou sobre aquilo lá, a talha de Arquimedes, contendo uma polia fixa presa ao teto e outra polia móvel para levantar um bloco de 90 quilos. Considere que o fio e polias sejam ideais e adotada como G igual a 10. Gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força aplicada pela pessoa para levantar o peso. E B, determine o peso aparente indicado na balança. Vou dar um bom tempinho para vocês poderem resolver esse exercício aí e daqui a pouco a gente resolve a questão. Até mais! E aí, meus queridos, resolveram a questão? Pensar nesse negócio de polia, né, cara? Mas assim, ó, para você poder entender esse exercício, tem que imaginar a situação, né? Então, o que você tem? Você tem uma polia fixa, que está presa ao teto, e uma outra polia que está móvel. O que é polia móvel? É aquela polia que está se movimentando junto com o bloco, certo? Então, você tem uma polia móvel, certo? É uma corda que passa em todo o sistema aqui, uma corda presa ao teto que está junto, que está sendo, no caso, sendo puxada pela pessoa, certo? E a pessoa ele está sobre a balança, ok? A primeira pergunta que a gente tem aqui
é qual é a força que a pessoa está fazendo para poder manter o bloco sobre equilíbrio, certo? Então o que acontece? A polia móvel, que é esse cara aqui, né, que está segurando o bloco, ela divide o peso em duas partes, certo? Ou seja, esse bloco aqui ele tem uma massa de 90 quilos, ou seja, um peso de 900 newton. 900 dividido por 2, 450. Ou seja, um pedaço da corda aqui, né, sobre o teto, suporta 450 newton, e a outra parte aqui, que a pessoa acaba segurando, acaba sendo suportada por 450 newtons, certo? Então a resposta da alternativa A da questão A é 450 newtons, beleza? Agora, vem a questão B, que pergunta qual é o peso aparente da pessoa. O que é o peso aparente, pessoal? É o peso aparentemente medido pela balança, porque não é o peso real dela, certo? O peso real da pessoa é 70 quilos, a massa da pessoa é 70 quilos, ou seja, peso 700, certo? Ou seja, sem a atuação de nenhuma força seria 700. Só que tem aqui nesse caso uma força que está sendo puxada, né, pela própria polia, que seria de 450. Então, se você olhar aqui ao exercício, seria o seguinte: você teria os 700 feito pelo próprio peso da pessoa, né, promovida pela sua massa de 70 quilos, e você teria a tração promovida pelo sistema ali de polia, pela talha exponencial, que seria o 450. Ou seja, a talha está puxando para cima com 450 e o peso da pessoa com 700. Ou seja, a leitura da balança, certo? A leitura, nesse caso, ele seria a diferença disso. Ou seja, 250 newtons. Se essa balança está medindo massa, no caso, né, ela estaria medindo uma massa de 25 kg. Beleza, meus queridos? Nessa aula, a gente viu basicamente aqui, nós vimos sobre a primeira lei de Newton, nós falamos sobre potência mecânica, falamos sobre trabalho e nós falamos sobre a segunda lei de Newton aqui. Ok, meus queridos? Espero que tenham gostado da nossa aula, refaça os exercícios que a gente fez aqui e até um próximo encontro. Tchau, tchau para vocês!